eu volto aqui um momento de conversa, porque agora é tempo de irmos ao enfoque de hoje e vamos falar sobre alimentação natural africana. E quem nos vai falar sobre este tema é Randy Neto, e por videochamada temos Euridice Fernandes, que é nutricionista. Randy, meu mano, muito boa tarde. Estás bem? Olá, mano. Joia, tranquilo? Tudo na paz. Randy, este tema é um tema muito forte, muito importante, e tu que estás completamente ligado a essa matéria, és como é que se diz? Herbalista. Herbalista. Não é um tema novo, é um tema que muitas pessoas não conhecem. O que é um herbalista? Herbalista, na verdade, essa terminologia vem do inglês, traduzindo-a, na verdade, como se fosse um curandeiro, alguém que lida com as ervas. Boa. Da palavra herbalismo, ervas. Vem exatamente. Alguém que lida com ervas. Exatamente. Ok. Euridice, estamos aqui a Euridice por videochamada. Euridice é nutricionista. Estás bem, Euridice? Está tudo bem. E tu, como é que estás? Não, eu estou escandalosamente bem. Ainda bem. Euridice, vamos falar aqui sobre alimentação africana. Então, como é que eu começo com a alimentação africana? Porque é um tema muito vasto. Pode parecer mais pequeno que se parece, mas é um tema muito vasto. Randy, em que estado da alimentação africana nós estamos? Bom, mau, péssimo? Estamos a caminhar? Como é que nós estamos? Eu penso que grande parte dos africanos não tem consciência daquilo que é realmente a alimentação africana. Isso pelo simples facto de que dentro do próprio continente africano, os negros, os africanos em si, a sua dieta, depois daquilo que foi a colonização, cambiou. Pronto. Completamente trocada, né? Foi trocada. Então nós passamos a nos alimentar como os outros povos. E grande parte da dieta, que é o sistema alimentar que hoje em dia está inserida dentro do próprio continente, é uma, digamos assim, um tipo de dieta alheia que não corresponde e nem vai em encontro àquilo que é a própria genética africana. Okay. E os próprios africanos não têm consciência de quais são os alimentos do próprio continente africano. Muito interessante. Randy, então isso pode significar que os africanos estão a envenenar-se? Absolutamente. Uma vez que não estão a comer aquilo que realmente é para o seu próprio ADN, né? Exatamente. Então estamos completamente envenenados. Exatamente, sem sombras de dúvidas. Nós temos alimentos, por exemplo, como milho, que, por exemplo, em Angola é muito cultivado na região centro e sul. E sul? Eu sou do sul. É do sul, não é? Consome-se muito milho. O tempo todo. Exatamente. E temos a mandioca, que é consumida na região norte. Mas estes dois alimentos, tanto a mandioca como o milho, não são alimentos nativos da África. Foram todos introduzidos na África no tempo, digamos assim, da colonização. Ou seja, são alimentos transgênicos, não é? São alimentos híbridos, na verdade. Não são alimentos nativos, porque podemos entrar nas selvas da África ou na Amazônia, nós nunca vamos encontrar mandioca ou milho. São alimentos que só podem crescer por intermédio da agricultura. E todos os alimentos que é preciso ser cultivado para que possa crescer na natureza não são alimentos naturais, são alimentos híbridos. Ou seja, a própria mandioca é uma invenção portuguesa, mas, por exemplo, nós, os africanos e outros africanos das outras antigas colônias e mesmo no Brasil não têm consciência ou conhecimento, disso. Olha, é daquele tipo de assunto que nós precisamos de mais programas para conversar. Absolutamente. De certeza que vamos ter-te aqui mais vezes para falar mais sobre isso de forma aprofundada e vamos continuar. Euridice, como é que está a nossa alimentação nesta altura? Nós estamos a nos alimentar bem? Como é que a África se alimenta? Qual é o teu ponto de vista? O africano, como é que se alimenta? Ativei agora o áudio, esqueci-me que ele estava ativado. Sim, de certa forma eu estou de acordo com o Randy Neto.
a nossa alimentação tem estado cada vez mais ocidentalizada. Ou seja, nós tínhamos um padrão alimentar completamente diferente do padrão alimentar que hoje em dia nós temos, e era tudo muito à base de folhas, essencialmente, e pequenas sementes. Essa era a alimentação de antigamente. Hoje nós temos nos alimentado muito mais de carnes, temos utilizado muito mais gorduras, muito mais hidratos de carbono simples, e isso tem sim prejudicado a nossa saúde, mas de forma geral, não só o povo africano, mas como toda a sociedade população mundial mesmo, não é? Sim, toda a população mundial tem estado afetada relativamente ao tipo de alimentação que nós temos vindo a fazer. Então, há uma pergunta que lá em casa alguém deve estar a fazer. Ok, já me lançaram uma bomba, todos nós estamos a comer mal, todos nós não estamos em conformidade com o que devia ser. Que tipo de alimentação nós podemos ter para ser saudáveis? Randi? Para nós, os africanos, eu faço uma separação por quê? Porque, do ponto de vista genético, o povo africano não tolera acidez. Não tolera acidez. Não tolera acidez. Se nós pegarmos no sangue de um homem núbio, de um africano, e levar no laboratório, e metemos algum produto que seja ácido, nós vamos perceber que o sangue se transforma rapidamente. Mas se nós pegarmos no sangue de uma pessoa que seja, vamos dar um exemplo, de um caucasiano, vai haver uma resistência maior, há uma tolerância maior naquilo que se refere à acidez. Por isso é que os africanos são mais vulneráveis a doenças que dentro da comunidade ocidental, digamos assim, pessoas caucasianas conseguem ultrapassar aquilo com mais facilidade, mas quando se refere a um negro, sabes que há pessoas que não entendem isso, sabes que há pessoas que pensam que não, como nós somos robustos, somos mais fortes. Mas uma vez fui fazer uma consulta de oftalmologia e o médico disse-me de forma assim, peremptória, disse, olha, havia como é que se diz? Havia um problema de... não era um problema, mas era um alarme, né, falso, não era astigmatismo, mas era de... Miopia? Não era miopia, assim muito severo. Como é que é? Catarata, alguma coisa assim? Cria cegueza. Acho que é catarata. Não, tem um outro que é bem pior. Já te digo. Eu tenho um nome, mas me está a fugir. Também está aqui a fugir-me. Mas eu já me lembro. Então ele disse, não, glaucoma. Glaucoma. Ele disse, não. Pronto, não é glaucoma, porque o glaucoma nos negros é muito severo. Sim. Se tu tivesses esse problema, com o tempo que já estás aqui a ser acompanhado, nós notávamos isso tipo, da noite para o dia. Então não é. Agora acabaste de dizer uma coisa que me fez lembrar o médico. Sim. Então, Euridice, e para ti, Euridice, que tipo de alimentos nós podíamos começar a resgatar para melhorarmos a nossa alimentação desde os africanos à África? É assim, há uma coisa que nós temos que colocar bem assente. Existe neste momento um terrorismo nutricional, ou seja, pessoas e profissionais de saúde vêm cá à tona e dizem: existe um alimento que é bom, aliás, uma classe de alimentos que são bons e devem ser consumidos, e existe uma classe de alimentos que são maus e não devem ser consumidos. Isso causa um terrorismo nutricional. Por isso é que hoje em dia existem tantas pessoas a fazer dietas e naquele efeito ioiô, e têm todos os problemas associados de dietas malucas, entre aspas. Portanto, não há um único alimento que faça bem à saúde e não há um único alimento que faça mal à saúde. Eu não sou extremista, portanto, eu considero que temos que resgatar todos os alimentos naturais. Ou seja, tudo aquilo que é natural, nós temos que resgatar. Seja, consumir mais hortofrutícolas, legumes, verduras, frutas, consumir mais sementes, mais plantas, como nós temos tantas plantas em África, consumir mais as plantas e reduzir o consumo de carnes,
reduzir o consumo de alimentos processados, alimentos transformados, de gorduras, alimentos ricos em açúcar. Todos também quase que híbridos, né? Ou seja, também os transgénicos, como é óbvio. Okay. Portanto, não posso eleger o alimento mãe, aquele que é o todo poderoso e que faz bem e que é super benéfico à saúde, mas também não posso crucificar um alimento porque ele tem efeitos terríveis na nossa alimentação. Parece que o Randy tem uma posição... aquela frase, parece o descascar mais e o desembalar menos. Ok, mas parece que o Randy tem uma posição meio que diferente, né? Parece que temos sim aqueles alimentos mãe, aqueles alimentos não, e os alimentos de forma extremista a dizer, esses nunca deviam ter entrado. Randy? Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente da perspectiva... Exatamente. Isto por quê? Porque é preciso nós termos uma compreensão daquilo que são os alimentos naturais. Os alimentos naturais não contêm amido. E o amido é aquilo que nós chamamos de... açúcar, né? O amido é o glúten. Yeah. É o glúten. E o glúten, quando entra no corpo humano, se transforma em ácido carbônico. E ácido carbônico, ácido úrico e ácido lático e todas as outras formas de ácido vão violar aquilo que é o sistema de defesa do corpo humano, que é a membrana mucosa, que protege todos os órgãos e as células do meio externo. Ou seja, existem alimentos não e alimentos sim. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, as frutas que são naturais são elétricas. As frutas que nós vemos hoje em dia, estamos a ver nas lojas, não são elétricas, não contêm eletricidade. Estamos a falar, por exemplo, de limão. O limão não é natural. A lima sem semente não é natural. Então nós vamos começar a entrar nos alimentos que não são naturais e alimentos que não podem ser reproduzidos, porque nós temos alimentos que não têm sementes. Se um alimento não tem semente, como é que esse alimento pode ser reproduzido? Já estamos a falar de alimentos que não são orgânicos. Por exemplo, alimentos que nem sequer podem ser... nem a própria natureza consegue digerir aquilo, porque você pode deixar aquilo 20 anos, aquilo vai continuar ali normalmente. E isso não é real. Os alimentos naturais obedecem à astrologia do planeta. Estamos a falar de alimentos que são sazonais. Nós que viemos da África, temos uma idade um pouquinho mais elevada, não é, com relação aos mais novos de hoje em dia. Sabemos que tem tempo da fruta X e tempo da fruta Y. Mas as crianças hoje em dia, eles encontram banana, eles não têm essa compreensão. É verdade, é verdade. Mas só para terminar, a banana, por exemplo, a banana é híbrida. Também não é natural. Contém amido, e amido é glúten. Então, a maior parte das doenças hoje em dia está relacionado com o quê? Com os ácidos e principalmente com aquilo que é o glúten. Por isso é que nós temos que ter uma compreensão botânica e bioquímica, nesse caso, para conseguir separar aquilo que é natural, que Deus fez, que a natureza fez, digamos assim, daquilo que o homem fez por intermédio daquilo que nós chamamos de polinização artificial cruzada. Isso não são alimentos. Olha, eu tinha noção de que ia sair daqui hoje mais rico. Euridice e Randy, nós precisamos de ter aqui um dia, e acredito nas próximas semanas vamos ter aqui um momento de debate, mais do que uma conversa de apresentação, vamos aqui de debate, para podermos perceber quanto pouco percebemos, ou quão pouco percebemos de muitas coisas, que é um bocado natural não percebermos, porque nos foi roubado a todos nós, né? Possibilidades de crescer de um lado e do outro. Mas olha, eu tenho de voar, porque o tempo aqui correu, mas fica essa promessa, por favor, vamos voltar a estar juntos? Absolutamente. Podemos? Muito obrigado, muito obrigado. O tempo voa, mas vamos, muito interessante, muito interessante. Olha, antes de terminar o programa, vamos ouvir a última